Bom, pessoal, sejam bem-vindos à Semana do Secretariado e estamos fazendo agora uma palestra em forma de entrevista com a fabulosa Fabiola. Muito obrigada, Fabiola, por estar aqui hoje. E a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, que é o que você mais, a sua expertise, vamos dizer assim, hoje, né? Então, me fala um pouco de você, um pouco da sua carreira, o que você faz hoje, como você chegou onde você está hoje. Conta um pouquinho, resumidamente, para a gente. Então, eu sou Fabiola, bisneta de empresário, estudo comportamento humano há 16 anos. E então, tudo que eu estudo, né, eu coloco isso dentro do mundo empresarial. Né? Então, eu estudo as pessoas e eu vejo como esse comportamento ele se transforma no mundo profissional. Que legal! Então, eu acredito que todo mundo é empreendedor. Né? Porque todo mundo empreende a vida. Viu? Vocês são empreendedoras ou empreendedores? Sim, todos somos, porque não tem nada mais importante do que a vida da gente. Então, se eu consigo empreender a minha vida, mesmo quando eu jogo a responsabilidade da minha vida para alguém tem que comprar isso. Então, nesse momento, eu estou sendo um bom empresário e fazendo a pessoa comprar uma necessidade que eu quero. Né? Então, eu quero que compre essa necessidade de que eu sou coitado. Eu quero que alguém compre a necessidade de organizar a minha vida. Né? E alguém compre. Eu sou tão bom vendedor, eu sou tão bom empresário, tão bom empreendedor que eu consigo fazer isso. Né? Que legal. Então, todo mundo é empreendedor. Eu parto já desse princípio. Estudando comportamento há 16 anos, cada dia mais eu me fixo nessa tese. E várias outras, não sou eu que falo isso. Quem fala isso, inclusive eu descobri dia desse, agora que eu até lembrei, Yunus fala sobre isso. Yunus fala que todos somos empreendedores. Né? Então, agora que eu sei que ele fala sobre isso, nossa, eu não tenho pessoa melhor para assinar embaixo né, a minha fala. Pronto. Estou realmente oficializada com ela. Que legal. E você se formou em quê? Eu me formei, eu entrei na faculdade de administração, mas aí eu já tinha minha empresa. Né? E aí eu não dei conta de fazer a faculdade e administrar o negócio. Então, eu preferi administrar e fazer administração na vida, né? No ato de administrar empresas. Depois, muitos anos depois, eu fui fazer um tecnólogo de gestão empreendedora, porque eu queria fazer uma pós. Né? E aí, naquela década, eu não tinha como fazer uma provinha para poder me atestar para poder fazer a pós. Hoje isso já existe, graças a Deus. Mas aí eu tive que descobrir durante 2 anos quais eram os nomes das coisas que eu já fazia como empresária. Isso chama Link Marketing, que interessante. Eu já fazia isso, mas agora eu sei o nome das coisas. Foi bom, foi bom. Que legal, você não se fechou só no mundinho da administração, né? Não. Não, pelo contrário, você se abriu a novos mundos e hoje você é o que, enfim, você chegou onde você está hoje, né? Então, acho legal isso porque eu vejo muitos profissionais da área de secretariado se fechando muito no ciclo da secretária, aquela coisa um pouco mais antiga, que está mudando e está sendo difícil para algumas pessoas enxergarem isso. A mudança na rotina, a mudança nos procedimentos, enfim, eles não veem muita correlação entre empreendedorismo e secretariado. E eu acho que tem tudo a ver. Tudo. A gente já chega a falar de uns 5 anos para cá, a gente começou a falar sobre empreendedorismo interno, né? Então, todo gestor, ele é um empreendedor interno. Né? E eu acho que, aí eu digo até mais, de novo, com essa mesma ideia de que todo mundo é empreendedor, então qualquer cargo tem um empreendedorismo, ou seja, você tem ideias, alguém te diz como fazer algo, mas você sempre pensa, ou você concorda, você pensa e concorda com aquilo, ou você pensa e discorda, e aí você tem ou não tem espaço para discordar sobre isso. Infelizmente, né, existe essa situação. Você tem instituições que aceitam, né, esse tipo de pensamento, então você pode propor algo diferente disso, e tem instituição que não aceita. Então, você tem que ir lá e fazer aquilo que te é solicitado. Mas o mundo está mudando muito. E aí a gente tem que se abrir para essas novas mudanças. E o que você sugere, assim, o que você vê de novo? Que eu vejo muito de novo na área de secretariado a questão por exemplo, secretariado remoto. Isso não é novo, mas é uma prática, uma tendência, eu acho que é uma tendência, né?
Eu acho que assim, é uma tendência muito grande o empreender mesmo, né? Hoje em dia, antigamente, nós da era, né, que foi, eu também fui da era industrial, como não, a gente tinha essa coisa muito linear, essa coisa muito permanente. Hoje em dia a gente vive a realidade da vida, porque a vida ela é impermanente. Vamos lembrar só de uma coisa, a única certeza que a gente tem é que morre, mas é a única coisa que a gente não morre. Né? Então, assim, se eu digo que eu vou morrer e que eu não sei quando, né, quando que data que chega isso, eu espero que a minha demore muito, porque eu gosto muito disso aqui, mas assim, então, assim, eu não tenho certeza de nada, eu não tenho certeza da vida. Né? Porque eu sei que a morte chega um dia. Só que a gente foi ensinado, e ainda até hoje é ensinado, a querer ter uma estabilidade. Só que esse mundo está ruindo mesmo. Segurança. Né? Não tem mais essa segurança, não tem mais essa estabilidade. E nós temos que aprender a viver um mundo como ele é de fato, instável. Né? Quanto mais rápido... Pela natureza, né? A natureza é instável toda hora. Né? Quanto mais cedo a gente aprender a lidar com essa instabilidade, né, melhor a gente vai ficar. Né? E a gente vai aprender a ter ferramentas para se sentir estável numa instabilidade. Né? E aí a gente vai ser mais protagonista mesmo, a gente vai ser mais autônomo, a gente vai ser mais dono de si. Né? É isso que o mercado está pedindo. Por quê? Porque esse patriarcal, né? A gente tem que pensar que uma estabilidade, quem tem estabilidade? Uma criança. Quando a gente nasce, a gente precisa realmente dessa estabilidade e nós temos essa estabilidade. Nós temos os nossos pais que cuidam de nós e a gente precisa desse cuidado. Sim. Só que a gente se desenvolve como ser humano, como pessoa. E aí a gente começa a ter isso. A gente deve ter essas bases bem sólidas para que a gente possa ser adultos autônomos. Sim. E aí, na fase adulta, a gente passa a ser a gente e passa a viver certas instabilidades. Né? E profissionalmente é isso. O papel dos pais, né, dar a mão, né, incentivar isso, e que eu vejo muito a questão da educação, né, que é muito arcaico ainda, né? Sim, a gente tem uma escola do século XIX em pleno século XXI. Então é um descontrasenso muito grande. Mas a própria escola já colocou o empreendedorismo na grade, né? Então a gente vai começar a estudar o empreendedorismo dentro da escola. Então isso fica muito claro o quanto é isso a tendência do mercado. Para esse caminho que nós vamos. Se a própria escola, que é tão atrasada, já nos direciona a isso, então, né, vamos acordar e perceber qual que é o caminho que esse rio está tomando. E até não se fechar só na faculdade ou só nos estudos que é imposto pra gente, né? Você precisa saber disso, você precisa estudar isso, aquilo, mas é você buscar, né, outras fontes, outras referências e você fez muito isso, né, na sua vida. Sim, acho que isso é bem bacana e hoje a gente tem internet que tem conteúdos vastos aí para isso, várias palestras, então que faz com que a gente tenha acesso a muito conhecimento, a muita informação, e no horário que nos é permitido. 2 horas da manhã, eu estou com insônia, eu quero ver alguma palestra, está lá para eu ver. Exatamente, né? Então, eu acho que isso é um grande ganho que nós temos, né? E que a gente precisa saber usufruir melhor dessa história. Perceber que história que tem a ver com a minha história. Né? Vai descobrir isso um pouco, olha um pouco para a sua infância. Né? Veja o que te realizava lá. Porque o adulto é muito reflexo da nossa infância. A nossa infância é a nossa raiz. E a gente não vai viver diferente disso. Né? Então, é uma dica que eu deixo. Olha lá para sua criança, vê o que ela gostava de fazer e vê se hoje o seu adulto está alinhado com essa criança ou parece que são coisas completamente diferentes. Às vezes as pessoas deixam as crianças morrerem, né? E ali está a essência mesmo, né? Tá o que verdadeiramente vai te dar prazer. O mundo te modela para algumas coisas e aí você se deixa modelar por isso. E aí entra naquele instante a qual você não está satisfeito com a sua vida e você não sabe o que é. Porque você se modelou e se colocou uma máscara que não é mais você. Que não é mais você. E aí tem um pedaço em você que reconhece essa diferença. Exatamente. Aí fica aquele ciclo vicioso, né? Não sei, a pessoa não sabe depois sair, como sair desse ciclo. Enfim, as pessoas não fazem muitas coisas
com paixão mais. Sim. Eu vejo muito isso. Que eu tenho, esse tenho que é uma obrigação e é tão ruim, né? Quando a gente não vê, não identifica o nosso propósito. E uma das coisas que é fato, que eu demorei para descobrir, é que a gente não consegue fazer as coisas com pessoas que a gente admira, né? Que a gente é uma pessoa inspiradora. A gente não consegue trabalhar, ser excelente no que a gente quer ser, sendo que a gente não tem pessoas ao redor, né, que incentivem a gente. E você deve ter muitas pessoas ao redor que te incentivaram a chegar onde você está. Sim, sem sombra de dúvida, né? Aquilo que eu falei, como a minha família eu sou bisneta de empreendedor, então eu sempre tive a colaboração, o incentivo dos meus pais. Eu tenho um mapa mental, um modelo mental, de que eu nunca pensei para quem que eu ia trabalhar. Eu sempre pensei que empresa eu iria ter. Então isso me ajuda muito. Eu sou muito grata à família que eu tenho, a toda essa linhagem que me colocou para frente, né? E os meus pais que sempre deram apoio e incentivavam aquilo e achavam que era aquilo mesmo. As conversas em casa não eram muito de comprei tal coisa, vendi tal coisa. Então era sempre esse assunto de empreendedorismo, ouvindo os meus pais empreendendo, né? Então isso é muito familiar para mim. Para mim, o mundo corporativo não é tão familiar, né? Eu entrei um pouquinho nele nos últimos anos quando eu dei consultoria um pouco para algumas empresas e aí eu entendi um pouco desse outro modelo mais corporativo, mas eu sempre fui muito mais empreendedora mesmo. E aí o que eu digo é que hoje o mercado está mudando muito, então tá pedindo mais, né? Que a gente seja mais empreendedor, né? Que a gente saia dessas cascas, né? A gente colabora com tudo, a gente compartilha carona, gente, né? Exatamente. A gente compartilha. Quer uma coisa mais disruptiva do que você compartilhar um quarto na sua casa? O Airbnb, né? Então, assim, se a gente chegou a esse ponto, até onde mais a gente não pode chegar? Então, como é que a gente não vai compartilhar? A gente compartilha escritórios, tem aí um monte de coworking, eu só vivo em coworking, entendeu? Então, por que não eu entrar nesse mundo e compartilhar um pouco do meu trabalho? Eu acho que uma crise é uma oportunidade, né? Sim, maravilhosa. Como uma oportunidade para você ver e colocar suas habilidades, aquilo que você sempre quis fazer e ver que você tem alçada para isso, né? Você consegue. Eu acho que nessa crise econômica, que não é só do Brasil, a gente está numa crise mundial mesmo, é para a gente perceber que a gente tem muito mais recursos do que a gente acreditava ter. Exatamente. Né? Então, o modelo de negócio, todo mundo fala do modelo de negócio do Airbnb, por quê? Porque é o mais disruptivo mesmo. Porque, assim, a gente compartilhar carro, ontem eu subi de São Vicente e eu subi pelo BlaBlaCar, né? E aí eu estava conversando com a motorista, falando sobre isso. Que as pessoas estranham isso no começo e tal, depois eu falei, mas é tudo como a mídia vende. Porque olha só, quando a gente voa, né? Você voa, eu estou aqui sentado numa poltrona, tem um outro ser sentado do meu ladinho, muito mais colado até, do que dentro do carro, e eu nunca achei isso anormal. Eu sempre achei normal compartilhar, né? O cara chega a cochilar e quase babar no meu ombro, e eu nunca achei mal pegar um avião e compartilhar a poltrona do lado com um estranho. Olha só. Né? E aí no carro a gente achava essa estranheza, né? Por quê? Porque talvez o nome foi dado diferente. E ninguém vê isso, né? Exato. Então, assim, a gente já compartilhava transporte. A gente sempre compartilhou transporte. Né? Quando eu entro num ônibus, eu compartilho o transporte. Quando eu entro num avião, eu compartilho o transporte. Quando eu entro num navio, eu compartilho do mesmo jeito. Né? E isso não era estranho. Não era estranho, imagina. Então, agora é hora de você repensar alguns valores, né? Exato. Então, a gente tem que olhar o quanto a gente já compartilhava coisas, só que a gente não usava esse nome. Mas a gente já compartilhava. Compartilhar. Né? Quando a gente quanto prédio, o que é isso? É um compartilhamento de serviços também. Claro, né? Um espaço, né? Porque tem ali um espaço, tanto que tem as áreas em comuns. As áreas em comuns é utilizado por muita gente. Então a gente tem que pensar que a gente já compartilha um monte de coisas há muito tempo. E quais são as novas coisas que a gente também pode compartilhar. Né? Eu acho que o expertise de uma secretária, ele pode ser muito bem compartilhado. Né? E nada mais do que ela para olhar para isso. Né? Qual a parte do secretariado que ela mais se identifica?
que ela sabe que ela faz aquilo muito bem. Né? O que ela faz bem? A agenda da pessoa, as viagens da pessoa, que ela vira e fala, cara, eu programei uma viagem que nem eu acreditei. Putz, deu tempo para tudo, ele fez, aconteceu, me elogiou. Tem gente que tem um expertise, uma sacada a mais para isso. Né? Ah, não, eu sou melhor para marcar outras coisas, ou seja, eu sou melhor para organizar eventos, porque eu fui e pensei nisso, contratei uma outra pessoa e tal. Eu gosto de organizar arquivos, eu sou bem nisso, organizar coisas, né? O Personal Organizer, que também está muito... Sim. Né? Putz, não é muito de secretária, mas eu sou boa de organizar as contas, um fluxo de caixa, as coisas que tem para pagar, já ponho tudo lá, programo tudo lá no Office Bank e coloco as contas da semana, da quinzena para ser paga e tudo mais. Assim, qual é a coisa que eu faço? Porque eu gosto de fazer, e se eu gosto de fazer, eu vou fazer bem feito. Claro. Esse é o meu diferencial. Claro. E aí talvez eu possa dar esse serviço, né, para muitas pessoas que precisam dele, né, e ganhar com isso. Exatamente, ou até fazer diferente, né, otimizar e compartilhar um jeito diferente, alguma coisa mais tecnológica às vezes, né, para facilitar a nossa rotina, processos, né, que a gente sempre... Empresas grandes são mais engessadas, né, e por exemplo, startup é um nicho que está crescendo muito, né. É uma tendência aí que eu acho que cada vez mais uma habilidade muito importante para secretárias hoje que estão trabalhando em empresas grandes vai ser ter habilidade o suficiente para trabalhar em startup. Sim, eu acho que isso é um nicho maravilhoso. Se ela pegar como organizar algumas coisas de startups e ela pode ter como público-alvo as startups. Eu faço isso muito bem e eu pego um monte de startup que não olham para isso, porque startup é tudo muito rápido. Né? Muito rápido. A organização não dá tempo de organizar as coisas. Né? Porque você tem que ser muita coisa ao mesmo tempo. E você tem que ter uma equipe muito enxuta. Exato. Né? Então, aquele serviço você não pode ter dentro. Você terceiriza, você coloca fora. Né? E aí uma pessoa que entenda melhor. Então, eu acho que quando a gente fica específico de algo, a gente pode ficar específico numa função, ou a gente também pode ser específico no público. Né, no nosso cliente. Então, eu posso ser uma pessoa específica de atender escritórios de advogados. Eu posso ser uma pessoa específica de atender executivos para programar viagens para eles. Eu posso ser uma pessoa mais específica para trabalhar particulares. Eu posso ser mais específica para trabalhar com as startups, né, porque eles são mais rápidos, eles falam uma palavra e já quer que você entenda 10. Eu sou ágil, eu faço acontecer, e é isso porque é execução. Né? Não, eu sou mais conservadora. Então, eu tenho que ir mais para o público de executivos, pessoas mais velhas, né? O que também me agrada, né? Eu também tenho que pensar nisso. Eu tenho uma amiga que ela é secretária remota, ela tem presta serviço para várias pessoas e o público dela é coaching. Sim. Ela aposta nisso, ela presta serviço para coaching. Né? Então, é legal isso, quando a pessoa aposta no nicho, aposta no público, a pessoa fica mais segmentada, mais seguro e tende a crescer, né? Sim, porque muito. Você é especializado naquilo. Sim, muito. E fora que você consegue melhorias mais fáceis, porque você não vai precisar se atualizar em tantas outras áreas. Porque hoje é muita informação, é muita mudança. Então, você precisa ir atrás disso tudo. Muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. Então, se eu tenho vários assuntos, eu tenho que estudar sobre várias coisas. Se eu me foco num assunto só, eu estudo com mais profundidade nesse assunto, melhor eu me desempenho nesse assunto, e eu vou descobrir um assunto que tem mais a ver comigo. Né? O que eu acho o importante é perceber isso. Né? O que de lá de fora pinça algo muito forte aqui dentro, que me realiza. E é importante a gente parar, né? Engraçado que as pessoas não olham para trás. Elas, às vezes, se sentem perdidas. Falam, poxa, aqui não é onde eu quero estar hoje. E também tem dificuldade de saber onde que ela quer estar, o desejo dela. E esquece de olhar para trás a essência da criança, né? Sim, porque a gente tem uma trajetória, né? E algumas vezes, assim, esse rio tem forças exteriores que nos levam a outro caminho e que a gente não percebe. E aí, quando a gente desvia 1 grau, 2 graus do nosso caminho, ao longo que a gente vai percorrendo, esse 1 grau, 2 graus vai dando uma distância muito grande.
né? E a gente não olha lá para trás e não percebe. A gente só se vê num novo caminho que você vira e fala, como é que eu parei aqui? Né? Então, assim, a vida está na frente, sem sombra de dúvida. A vida é sempre à frente. Mas quando eu olho para trás, eu olho para as minhas referências, eu olho para as minhas raízes, né? Eu olho para a minha essência. Né? Então, assim, qual é a minha essência? Qual é a minha história? Né? Qual a família que eu vim? Qual é a minha origem? Eu quero fazer igual a minha família ou eu quero fazer completamente diferente? Independente de qual seja essa resposta, o meu referencial é a minha família. Porque ou eu vou querer fazer igual ou eu vou querer fazer completamente diferente. Mas mediante a esse ponto. Né? Porque é o ponto da qual eu nasci. Sim. E aí, olhando um pouco para isso, olhando para as minhas brincadeiras de criança, olhando para aquilo que eu gostava de criança. Por exemplo, eu quando criança, eu estudava como? Eu dava aula. Você dava aula? Eu dava aula, eu tinha os meus alunos imaginários. Eu também fazia a mesma coisa. E aí eu dava minha aulinha e tudo mais. E era ótimo, porque eu vou confessar algumas coisas. Lógico que a gente sempre sofreu bullying, todo mundo sofreu bullying na vida, né? E isso só faz, eu acredito que só faz o ser humano mais forte. Sim. E aí as crianças que me faziam bullying, eu também dava bullying para elas na minha aula imaginária. Então, na minha aula imaginária, a Andréia tinha me dado bullying na sala de aula. Então, eu, como professora, dava nota, ponto negativo para a Andréia, porque ela não para de falar. Entendeu? Porque a Andréia não entregou a lição de casa, vai bilhetinho para a mãe. Né? Então, isso. E no dia seguinte, eu olhava para a Andréia com a maior simpatia do mundo. Porque, assim, todo o ranço que eu tinha com ela, eu já tinha me libertado na minha aula imaginária. Né? Então, assim, isso para mim me serviu muito para as minhas relações interpessoais, porque eu não tinha rancores com as minhas amigas de escola, e eu aprendia ensinando. Então, era uma maneira divertida de estudar. Tem uma frase muito legal que é exatamente isso. Você aprende mesmo ensinando. Sim. Isso é maravilhoso. Eu, por exemplo, nesse nosso bate-papo, eu já estou tendo insights, né? Então, tem coisas que eu já falo, assim, um pouco mais pausadamente, porque é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, porque agora que vem essa ideia, né? Então, tem essa conversa. E aí, isso eu estou falando pela primeira vez. Eu estudei sistema de comunicação, né? Então, eu sei que eu sou sinestésica, então eu aprendo melhor em movimento. E você vê que lá na criança, instintivamente, eu sabia disso. Por isso que eu estudava dando aula, né? Porque era fazendo. Né? Então, a criança, ela está muito próxima do instinto, ela está muito próxima do propósito. Então, por isso que eu falo que nós, como adultos, a gente tem que ir, olhar para a nossa criança e resgatar a essência dela. Que aí é de lá que brota esse tesouro que nos traz novamente para o caminho do propósito, para o caminho que nos faz feliz. Ou seja, se eu fui desviado um pouquinho disso, né, eu consigo retornar. Então, eu acho que esse é um como. Como eu volto para um caminho que me faça feliz, que me dê satisfação. Você quer exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Você quer se tornar um coaching, você quer entrar numa startup, você quer... O que você quiser, você consegue, né? É só você voltar um pouco para trás. Isso, e perceber isso. Ao autoconhecimento. Isso é um autoconhecimento, né? Sim, hoje todo mundo fala sobre isso, né? Todos os grandes empresários, todo mundo, todos os gurus falam. Mas é isso mesmo, se você não se conhecer, você não tem condição de conhecer o outro, e muito menos a relação que você tem para com o outro. Sim. E a gente está num momento de crise, e a crise não é só econômica. Né? Eu falo que a gente tem várias crises aí. As principais crises são: a gente tem uma crise econômica, a gente tem uma crise ambiental, a gente tem crise de relações interpessoais, né? E aí a gente tem uma tecnologia muito forte. Então, quando a gente coloca essas quatro coisas, eu tenho um quadrinho que em algumas palestras eu utilizo, que é esse quadro mesmo, né? Crise econômica, crise ecológica e a crise de relações mais tecnologia. E isso é igual a novos modelos de negócio. Então, quando a gente... Por que a gente, de novo, né, referindo ao que foi dito lá atrás sobre essa questão de compartilhamento, né? Por que a gente nunca estranhou compartilhamento quando havia uma empresa?
Então, quando a gente compartilha um avião, quando a gente compartilha o elevador, porque tem um condomínio, tem uma empresa que está compartilhando isso. Então, quando o compartilhamento vem através de uma empresa, a gente nunca estranhou. Quando esse compartilhamento vem através de uma outra pessoa física, a gente estranha. Né? Só que a gente estranha e, ao mesmo tempo, nós estamos começando a descobrir um sabor diferente e gostar disso. Por quê? Porque nós estamos sentindo falta de relações humanas. E as empresas, elas não fazem essa relação. Relação humana de humano para o outro. Humano para o outro, exatamente. E hoje, as empresas, elas estão, na sua opinião, elas estão ficando mais humanizadas? Sim, sim, e precisando disso. Eu acho o máximo você passar hoje em dia e você ver aquelas fachadas, né, que você vai ver mais madeira, que você vai ver os jardins verticais. Sim. Isso é o quê? Isso é trazendo a natureza, para nós lembrarmos que nós somos natureza. Nós somos humanos. Nós somos humanos, nós fazemos parte da natureza. E nós fazemos tanto parte disso que a gente está precisando um pouco mais disso. Então, os escritórios percebem isso e trazem isso para nós. Porque tem coisa mais legal, mais bonita de um ser humano do que ser humano. Sim. Não é? Porque isso é a única coisa que não vai substituir a gente. A máquina já substituiu tanta coisa que o toque humano nunca vai substituir. Não. E aquilo, eu gosto muito do Miguel Nicoleles e ele faz aquela história de interface máquina e máquina ser humano, mas ele diz, né? Quando sempre pergunto para ele se a máquina vai substituir o ser humano, né? E ele como neurocientista, que eu admiro demais, e o mundo admira muito mais do que nós brasileiros, infelizmente, ele vira e fala, jamais, porque uma máquina não tem história, e o ser humano tem. E de acordo com essa história, é que nós fazemos, cada um faz um tipo de sinapse. E essa é a grandeza e o individualismo do ser humano. E é isso que a gente quer, porque sabe o que acontece? Nós queremos ser surpreendidos. E uma máquina, como ela não vai fazer uma nova sinapse, ela nunca vai nos surpreender na sua resposta. Nunca. Né? Vai ser sempre algo previsível. Sempre algo previsível. Por mais que hoje a gente tenha a inteligência né, tecnológica, a gente tem uma inteligência artificial. Né? Mas essa inteligência, ela só manipula dados que eu insiro nela. Eu preciso insertar um monte de dados para ela poder me dar uma resposta. E é uma resposta pré-programada. Né? Então, é diferente do ser humano. Né? E nós, seres humanos, temos... a gente tem isso na nossa essência. A gente quer isso. Né? Então, por isso que a gente entrou em crise. Porque a gente se afastou um pouco. E aí está na hora da gente voltar a isso. E todo mundo está percebendo isso. As empresas também estão percebendo isso quando elas investem no tipo de fachadas que elas fazem. Então, eu ando pela cidade, eu viro e falo assim, fulano já está ligado. Né? Não, mas são pequenas, né, mudanças e atitudes que vai dando esse overview aí. Muito bacana. Isso. Muito legal. E conta um pouquinho pra gente sobre a Mulheres do Café. Mulheres do Café. Projeto Mulheres do Café é exatamente isso. Né? É uma iniciativa onde une mulheres empreendedoras da culinária a empresas, né, que realizam eventos. Né? E ela traz isso, o humano. Né? Então, uma empresa, ela, né, precisa de coffee break para ele, para treinamentos, para reuniões, para ele coisas. E como não trazer essa relação mais caseira, mais humana, para dentro do mundo dos negócios? Sim. Então, é a própria mulher, e eu falo exatamente isso, né? A ligação da mulher com a mãe terra, com a terra que produz o alimento, né? A mulher é que nutre, né, os seres. Né? Então, tem toda essa energia. Então, é de novo, voltar para as nossas raízes e perceber aonde estão essas energias. Né? E essa energia que nos alimenta e que traz realmente mais propósito, mais significado para nós. Então, essa mulher vai lá, cozinha, faz o bolo, faz o pão de queijo, faz o lanchinho, faz o enroladinho, faz o salgadinho, faz o suco. O suco é natural. Tudo que você precisa, né? Tudo que você quer, elas fazem, né? E aí eu digo que, sim, é um coffee break que alimenta corpos e alma, né? Porque tem esse propósito mesmo de alimentar. Né? A alma, o coração, porque elas fazem com o coração. E são elas que vão
os copos, né? Então ela vai com aquele sorriso lindo, mostrando que ela cozinhou. Né? A pessoa comendo e perguntando o que é, e ela falando com a maior felicidade sobre todos os nutrientes que tem ali, sobre todos os ingredientes que ela colocou, que muitas vezes aquela receita é da avó dela e tudo mais. Então isso é muito gostoso. Ela leva uma história. Né? Ela leva uma história, não é algo produzido. Não é algo fabricado, é algo feito. É diferente fabricado do que é feito. Né? Então elas fazem. Né? Nossa, então, é essa volta mesmo. E sem contar a relação. Oportunidade, né? Ah, sem dúvida. Quando que elas teriam uma oportunidade dessa, poder expor o trabalho delas, que elas fazem com muita dedicação, muito amor, numa empresa grande, para pessoas, né? Dá visibilidade também. Sim, né? sim. E elas percebem o valor entre elas. Né? O valor dela. É só mulheres mesmo, viu? Porque a gente precisa comentar um pouco o empreendedorismo feminino, né? A gente precisa tentar equilibrar um pouco essa balança, que ainda é muito desequilibrada, mas porque é muito recente também, né? Sim, então, eu dei um pouco de foco mesmo para as mulheres, para poder ajudar esse desequilíbrio. Então, são mulheres que fazem, e elas se empoderam mais, né? Então, assim, fomentar o empreendedorismo feminino, aumentar a renda dessas mulheres, tornar elas mais empoderadas de si, né? Fazer com que elas tenham uma renda onde ajude a família dela, os filhos, todas essas coisas, né? E na outra ponta, né, o empresário poder fazer um coffee break no mesmo valor de mercado, só que com responsabilidade social. Né? E o cliente dele recebeu um alimento que foi feito, não foi fabricado, que foi feito, que resgata essa relação humana. Né? Então, é um jogo de todos ganham. E eu acho que o novo mundo, a nova economia, ela vem para isso. Ela vem para um jogo de ganha-ganha. De ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar com isso. Então, quando a gente compartilha conhecimento, quando a gente compartilha as coisas, todo mundo está ganhando com esse compartilhamento. Né? E é assim que a gente tem que olhar. Né? A gente entrou num momento de crise exatamente porque essa balança estava desequilibrada. Alguém ganhava e alguém perdia. Então, as fábricas ganhavam muito, porque produziam muito, mas a natureza estava perdendo demais. Né? Não tinha sustentabilidade, esse excesso de produção. Né? Então, aí tem que dar um basta. Quando o desequilíbrio é muito grande, dá um basta. Então, acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Nesse ato que eu estou fazendo, todo mundo verdadeiramente está ganhando? É um movimento para o mais de todos? De todos. Se sim, estou no caminho certo. É sempre assim que eu penso. Você faz toda essa mediação entre elas? Sim, nesse momento, né? Nesse momento como idealizadora e iniciadora, sim. É só formar a cultura. Formar a cultura. A partir do momento que essa cultura foi formada, eu posso não precisar, e é esse o meu papel, né? Não precisar mais fazer parte. Elas vão ser fomentadoras dessas ideias mesmo, vão multiplicar essas ideias, e aí eu vou estar criando porque Mulheres do Café está em cima de um modelo de negócio que eu criei com esse estudo de 16 anos, né? E aí, então, eu vou fomentar esse modelo em outro mercado. Você está criando, vai criar um ecossistema e você vai criando outros ecossistemas. Vários ecossistemas, exatamente. Que ótimo. Muito obrigada, Paula. Eu que agradeço. eu tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa aí. Algumas premissas que estavam na cabeça de vocês acabaram de ser, essas objeções, né, acabaram de ser eliminadas, porque sim, se você quiser ser empreendedora, você pode, ou empreendedor, exatamente aquilo que ela falou logo no início, todo mundo é empreendedor de natureza, né, por empreender a sua vida. E é isso, eu queria agradecer, de verdade, gratidão no meu coração, por todos os ensinamentos, aprendi muita coisa com você e espero que vocês tenham gostado. Eu tenho gratidão pela oportunidade, gratidão de compartilhar, porque eu acredito nisso na vida, né? O compartilhamento de conhecimento. Se eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje, é porque várias pessoas compartilharam isso comigo, e eu sempre disse que a forma que eu tenho de agradecer tudo que eu aprendi nessa vida é compartilhando tudo que eu aprendi. Então, isso é uma oportunidade de compartilhamento, né? Oportunidade então, que a gente gratidão. Gratidão.
Obrigada. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aprendemos muita coisa hoje com a Fabíola, empreendedora nata, que veio aqui ajudar a gente a entender melhor o conceito de empreendedorismo e como empreender os nossos sonhos, a nossa vida, nosso propósito, enfim. Espero que vocês tenham gostado e espero te ver na próxima palestra. Muito obrigada.